Olá, eu sou Rodolfo Rodrigo e está começando o Trilhas do Nordeste. Aqui você conhece as pautas, histórias e personalidades nordestinas, sempre com o olhar do povo. O Trilhas do Nordeste é um espaço que valoriza as narrativas de resistência, fartura e solidariedade nordestina. Vem com a gente! No Sertão da Gente, nós vamos mostrar a criação de abelhas sem ferrão no Ceará, que além de trazer renda para agricultores familiares, ajuda na preservação da caatinga. No território da solidariedade, a gente vai falar de iniciativas pelo Nordeste que, na luta contra a pobreza menstrual, praticam o ativismo. No Aqui Pra Nós, a prosa foi com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Assalariados Rurais em Ribeirão, em Pernambuco. No Balaio Cultural, a gente entra em ritmo de carnaval e te convida a conhecer o Passo do Frevo, em Recife. E no que tu indica, a sugestão literária vem lá da Bahia. Você já deve ter ouvido falar da abelha jandaíra, uma espécie de abelha sem ferrão que é muito presente aqui no Nordeste. As abelhas sem ferrão, como a jandaíra, são responsáveis pela polinização de 30% a 60% das plantas da Caatinga, do Pantanal e de manchas da Mata Atlântica. A importância ecológica e econômica faz dessa pequena produtora uma referência para a utilização na agricultura familiar, onde é relevante na geração de renda e na melhoria da produção agrícola através de serviços ambientais que proporciona. É o que nos mostra a experiência dos agricultores familiares no Ceará. A reportagem é de Camila Lima. Jair Alencar, criador, apicultor e produtor de mel de abelha sem ferrão, acorda cedinho para fazer uma das coisas que mais gosta na vida, estar assim, rodeado de abelhas. Hoje em dia eu acordo mais cedo, vou observar qual planta está florando, quais abelhas estão visitando as plantas, dentre outras coisas. Aí, no amanhecer do dia, eu estou nessa atividade de campo, observando as plantas, qual a necessidade das abelhas, de qual planta eu devo plantar mais. Mas a paixão por estes importantes insetos não vem de hoje. A criação de abelhas é uma atividade tradicional na minha família. Desde criança eu vejo meu pai trabalhando com a criação da abelha com ferrão, que é a Apis mellifera no caso. E essa paixão, que passou de pai para filho, despertou no Jair o desejo de trabalhar na preservação da espécie. Foi quando decidiu se aprofundar no assunto e mergulhou no incrível mundo das meliponines, também conhecidas como abelhas sem ferrão. E o hobby se transformou também no seu meio de sustento. De início, esse amor que eu criei pelas abelhas, meu intuito era a preservação desses enxames e a reintrodução aqui na nossa região. A questão financeira, para ela se tornar atividade, veio automaticamente, veio naturalmente. Hoje em dia eu consigo comercializar o mel da jandaíra, aqui são comércios de jandaíras. Delas eu retiro a própolis, eu retiro o material para fazer atrativo, dentre vários outros produtos. Então uma coisa que começou como intuito, uma atividade de ser para a preservação ambiental, hoje em dia está me rendendo os frutos, está me rendendo uma renda extra. No mundo, são mais de 20 mil espécies de abelhas e 1/3 da produção de alimentos do planeta depende do trabalho delas. Elas se dividem em dois grupos, as solitárias e as sociais. A maior parte desse grupo, porém, é formado pelas abelhas solitárias. Fugindo aí do estereótipo dos insetos que vivem em colmeias e trabalham por meio da cooperação, as solitárias vivem sozinhas e não cuidam de suas crias. Mas hoje, vamos focar no grupo das sociais, ou as chamadas abelhas sem ferrão. No mundo, são mais de 550 espécies de meliponines e o Brasil é o país com a maior quantidade dessas espécies. São 243 espécies de abelhas sem ferrão aqui no Brasil. E aí, dentre elas, a gente tem a jandaíra, que é a terceira mais criada, que é a Melipona subnítida, e ela é a terceira mais criada no país. Então, ela, em número de colônias criadas, ela só perde para Jataí e para Mandaçaia. Jandaíra. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre esta abelhinha, famosa por seu mel diferenciado. Ela é característica da região Nordeste, mas para isso, ela precisou, digamos assim, se reinventar e ajustar suas demandas para se adaptar às características peculiares do semiárido. A jandaíra, ela foi uma abelha que ela evoluiu ao longo de milhares de anos nessa região.
nesse clima de semiárido. Então, ela é uma abelha que, ao longo da evolução, ela foi se ajustando e ajustando suas demandas para conseguir enfrentar as características peculiares que a gente tem aqui. Então, em algumas épocas do ano, a gente tem temperaturas altíssimas, a umidade do ar vai lá para baixo. Então, ela se ajustou para conseguir enfrentar e sobreviver nesse clima bem duro. Então, ela é uma das espécies que aguenta, que é bem resistente a essas características do nosso clima, né? De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, no Brasil, 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Além da privação de chuveiros em suas residências, 4 milhões de meninas sofrem com pelo menos privação de higiene. Isso inclui falta de acesso a absorventes e instalações básicas nas escolas, como banheiros e sabonetes. A pobreza menstrual, nome dado a este descaso, é caracterizada pela falta de estrutura, recursos e até conhecimento por parte das pessoas que menstruam para cuidados envolvendo a própria menstruação. Ela afeta pessoas que vivem em condições de pobreza e situação de vulnerabilidade. Por isso, é fundamental ações e políticas de saúde para reverter os quadros de pobreza menstrual no Brasil e garantir direitos a cada pessoa que menstrua. A repórter Lucila Bezerra vai mostrar para a gente iniciativas que promovem o ativismo menstrual pelo Nordeste. Confira. Dignidade menstrual é ter acesso a produtos e condições de higiene adequadas à menstruação e é considerado um direito básico, mas infelizmente esta não é a regra. Segundo um levantamento do Instituto Locomotiva, analisado pela agência Tatu, entre janeiro e fevereiro de 2022, 4 em cada 10 mulheres são afetadas pela pobreza menstrual no Nordeste. Esta situação impacta milhares de mulheres e outras pessoas que menstruam em todo o mundo e se tornou alvo de ações de solidariedade em todo o país, a fim de garantir o acesso aos produtos e ao debate. Em São Luís, no Maranhão, o projeto Ativismo Menstrual leva informação e itens básicos de higiene menstrual. O que começou como uma ação isolada, hoje se tornou um projeto com 10 voluntários, com ações quinzenais que distribui cerca de 80 kits com absorventes e papel higiênico por mês a pessoas em situação de rua. Nós não sabíamos como é que seria recebido, se elas iriam querer receber, como é que seria isso. Nós não tínhamos noção de nada, qual seria a recepção delas, né? Mas a gente foi muito bem recebida, todas elas gostaram muito, disseram que estavam precisando, e a gente viu que a demanda era muito grande. Então, e não dava para fazer também uma ação isolada. A gente viu que não resolveria. Em Fortaleza, no Ceará, uma iniciativa de um grupo de amigas se transformou na ONG Deixa Fluir, que realiza rodas de diálogo, palestras e distribuição de absorventes em escolas, comunidades e ocupações na cidade, chegando a beneficiar quase 3 mil pessoas em 2022. Se a mulher antes não conseguia comprar um absorvente, a mulher em vulnerabilidade socioeconômica, imagina agora as mulheres que estão submetidas muito mais ao desemprego, ao tempo dedicado ao cuidado dos doentes, às crianças que estão em casa. Enfim, a situação de divisão de gênero, né, de papéis ficou ainda mais agravada com a pandemia. Além de absorventes, as iniciativas se preocupam em levar informações sobre os direitos das mulheres, para garantir a conscientização sobre dignidade menstrual e os direitos sexuais e reprodutivos. Não adianta apenas doar o absorvente, mas, sem também levar conhecimento, sem levar educação menstrual para essas pessoas. E a nossa, desde quando começou, nós sempre pedimos, nós sempre enfatizamos que a menstruação é uma questão de saúde pública. As iniciativas são uma forma de pressionar o poder público a garantir os itens básicos de higiene pessoal para que as mulheres e outras pessoas que menstruam, como homens trans e pessoas não binárias. Segundo a pesquisa do Instituto Locomotiva, 68% das nordestinas já faltaram à escola ou faculdade por estarem no período menstrual. No entanto, o que começa com a distribuição de absorventes está enraizado em um problema de desigualdade social muito mais profundo, que reflete a realidade das famílias brasileiras sobre a ausência de garantias de direitos básicos.
Os problemas não ficam na falta do absorvente, eles se estendem à falta do banheiro, à falta do saneamento básico, a água encanada, então, privacidade. Então, são tantos fatores que acabam tornando a situação muito mais complexa. Para contribuir com as iniciativas, é só acessar o Instagram Ativismo Menstrual e Projeto Deixa Fluir. Em 16 de janeiro foi celebrado o Dia do Cortador de Cana-de-Açúcar. A data, que lembra a profissão, é uma oportunidade para que as pessoas possam conhecer e valorizar a fundamental atividade. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 300 mil brasileiros trabalham nos canaviais. Essa indústria é uma das maiores do mundo, sendo o Brasil o maior exportador de açúcar desde o século XVIII. Apesar da indústria de corte de cana ser responsável por uma parcela significativa da economia do país, as condições de trabalho para esses indivíduos costumam ser duras e a remuneração é baixa. Para quem não sabe, o corte de cana-de-açúcar é um trabalho exigente, fisicamente desgastante e tem uma longa história no Brasil. Os cortadores estão sujeitos a longas horas de trabalho, baixos salários e medidas de segurança inadequadas. Além disso, a mão de obra dos cortadores tem sido marcada pela exploração e abuso, com relato de trabalho escravo no setor ainda em 2021. Indo contra o descaso, a luta dos cortadores de cana pela garantia de seus direitos e pelas melhores condições de trabalho são apoiadas em sindicatos e já dura décadas. E sobre o assunto, a gente conversou com José Luiz, um ex-cortador de cana-de-açúcar e agora presidente do Sindicato dos Trabalhadores Assalariados Rurais de Ribeirão, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Confira. Olá, estamos aqui com o José Luiz, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Assalariados Rurais de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. Seja bem-vindo, Zé Luiz. Rodolfo, obrigado. Sou Zé Luiz, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Assalariados de Ribeirão e agradeço a oportunidade por este momento estar dando essa entrevista tão importante para o movimento sindical na Zona da Mata do Estado. Bem, primeiro a gente gostaria de entender o contexto do trabalho da categoria, né? Então, quais os desafios que os cortadores de cana enfrentam em termos de saúde e segurança do trabalho? Qual o desafio? Um dos desafios que o trabalhador encontra, o cortador de cana encontra no setor de trabalho a saúde, né? Então, a saúde do trabalhador, por exemplo, o trabalhador ele sai das 3 horas da manhã e já está no campo, já está nos pontos de ônibus aguardando o transporte para ir para o trabalho. Então, ele enfrenta hoje o calor do dia, ele enfrenta o calvão, isso pode ter a saúde do trabalhador e demais aspectos que vêm sobre a sua saúde. Então, são um desafio para o cortador de cana. Em geral, o trabalhador rural ele enfrenta hoje, nesses últimos dias, né? Ele se acorda muito cedo, depois das 2h30 da manhã ele não dorme. Então, vai ao trabalho e, além de enfrentar o calor do dia, enfrentar o calvão, o sol, todas as espécies de insetos que podem vir no serviço, e volta a retornar ao trabalho só à tarde, é que chega em casa. Então, eles são assim, um desafio muito grande para o trabalhador. Plantações de cana-de-açúcar se destacam nos flagrantes de violação de leis trabalhistas e trabalho escravo, com a utilização de mecanismos como servidão por dívidas e trabalho forçado. Em ações junto ao setor canavieiro entre 2013 e 2013, auditores fiscais do trabalho resgataram quase 11 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão em todo o país. Quais medidas têm sido tomadas para a mudança desse cenário? A gente tem nossa convenção coletiva que ela garante o direito do trabalhador e tem ações que o Ministério toma ciência e vem fazer as fiscalizações para combater esse tipo de trabalho. São medidas que, quando somos informados, e o Ministério do Trabalho ele é ciente, então é tirada umas medidas que os patrões venham cumprir com os deveres patronais referente à assistência
ao trabalhador. Nós temos uma convenção coletiva com mais de 80 cláusulas que garantem o direito do trabalhador e que repudia tudo essas ações que vêm escravizar o trabalhador. Como o sindicato apoia e organiza os cortadores de cana e outros trabalhadores rurais na luta pelos direitos trabalhistas e quais estratégias são utilizadas para mobilizar a comunidade e pressionar os tomadores de decisão? Primeiro, nós temos uma convenção coletiva, Rodolfo, que vem há mais de... Nós temos uma mobilização há mais de 4 décadas. Né? Nós, esse ano, fizemos hoje a 43ª campanha salarial. Então, o sindicato, nós temos essa nossa convenção coletiva, como eu falei, que tem aproximadamente aí palavras que defendem o direito do trabalhador. Primeiro, nós nos movimentamos, reunimos os sindicatos e por sermos trabalhador, nós primeiro caímos em base, fomos em assembleias com eles, orientando, mostrando os seus direitos que compete à categoria, que nós lutamos, né? E é feito um congresso com cerca de centenas de trabalhadores e aprovando a pauta para enfrentar o patronal cada ano. Quais medidas você acredita serem necessárias para eliminar as más condições de trabalho e o trabalho escravo na cana-de-açúcar no Brasil? E como o sindicato trabalha nessa questão? Os órgãos competentes, né, através do sindicato, averiguar essa condição de trabalho, né? E a defesa do sindicato é cair em campo, fazer a fiscalização de campo em cada setor, em cada sua região, da empresa, nos engenhos particulares, e assim passamos essa fiscalização de campo. Caso encontrando, o sindicato ele deve tomar suas posições, as suas medidas cabíveis junto aos órgãos competentes para eliminar essa condição de trabalho escravo. A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste, José. Muito obrigado. Ok, Rodolfo, a gente também agradeço em nome de todo o Sindicato do Trabalhador Sagrado de Ribeirão por essa oportunidade de a gente estar dando esse depoimento, com certeza, de muita importância para a classe trabalhador rural do setor. Depois de 2 anos, falta pouco tempo para vivermos o Carnaval novamente. Para quem é de Pernambuco, o frevo está no DNA. Esse ritmo é um patrimônio imaterial da humanidade e, para garantir a preservação da memória das manifestações culturais em torno dele, existem aqui em Pernambuco diversas iniciativas que garantem a salvaguarda da memória documental e difundem o frevo que é tão associado ao Carnaval durante o ano todo. Veja na reportagem de Lucila Bezerra. O frevo faz parte do DNA do pernambucano e, apesar de hoje também ocupar os palcos, nasceu no meio do povo na cidade do Recife. O que começou no século XIX com os capoeiristas e se tornou uma das principais manifestações culturais do Estado, é reconhecido como patrimônio cultural e material da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, há 20 anos desde dezembro de 2012. Uma iniciativa de preservação é o Museu Paço do Frevo, no bairro do Recife, que é um centro de referência em salvaguarda do frevo dedicado à difusão, pesquisa, lazer e formação nas áreas de dança e música, no sentido de perpetuar a presença da manifestação o ano inteiro. Não há nenhum problema que o frevo seja reconhecido como uma música carnavalesca, porque o carnaval é tudo o que a gente é toda a nossa essência, e a gente tem uma relação, de fato, muito profunda com o carnaval. Só que quando a gente precisa entender que é algo muito maior. É uma música, é uma dança, é uma manifestação que deve ser celebrada o ano todo. Para fazer com que o frevo se perpetue no tempo, diversas iniciativas têm criado novas formas de unir o tradicional e o contemporâneo. Mas a cultura exige preservação e a garantia de que o poder público e os fazedores de cultura encontrem novas maneiras de salvaguardar a manifestação. O projeto Mexe com Tudo é um exemplo disso. Com um nome inspirado no frevo do compositor Levino Ferreira,
A iniciativa tem o objetivo de desmistificar a construção do frevo como espetáculo e trazer a forma que o frevo é vivido e sentido durante o carnaval para o ano inteiro, através de aulas presenciais e virtuais e das suas redes sociais. Essa ideia da espetacularização da dança e tal, não acontece somente no frevo, assim. Essa ideia de que corpos diferentes são possíveis para a dança e que a finalidade da dança não tem a ver necessariamente com o espetáculo. Então, uma pessoa que dança não precisa necessariamente estar em um palco. Porque, inicialmente, a ideia de dança, inclusive, tinha a ver com celebração. Era uma outra ideia. Então, as pessoas tocavam, as pessoas dançavam para poder celebrar uma colheita que tinha sido incrível. Então, o corpo era a festa. O corpo era o veículo para a festa. Então, aos poucos, a gente foi se desprendendo dessa ideia de corpo-festa e se associando a essa ideia de corpo-espetáculo. Com isso, a gente dissocia qualquer pessoa de dançar para ter um corpo específico com um treinamento muito sólido e forte durante anos. Com essa ideia de que o dançar não precisa ser necessariamente para o olho do outro, que a gente tem no Mexe com Tudo. A ideia da gente é que, ao invés de você buscar prazer no olho do outro assistindo, tipo os aplausos e tal, é você encontrar prazer no próprio corpo em movimento. O frevo é e sempre será um ritmo carnavalesco nos palcos e nas ruas, mas vem ganhando cada vez mais dias no ano fora do ciclo carnavalesco e de prévias, como uma manifestação cultural permanente do Estado. Isso porque, para se perpetuar no tempo, ele vem unindo cada vez mais a tradição ao contemporâneo. Eu acho que o Passo do Frevo tem um papel muito importante na conversa entre os grandes mestres, entre a tradição do frevo, que é algo que a gente preza muito, mas a gente também costuma provocar os novos artistas. A gente difunde, a gente faz com que o frevo chegue nas pessoas de várias formas, com total respeito aos que vieram antes e com o desejo da propagação para os que estão aqui agora fazendo e realizando. Então, o contemporâneo está sempre presente, as produções contemporâneas estão muito presentes na nossa programação também, e essas trocas são muito, muito valiosas para tudo que a gente constrói aqui. Mas não se deixe enganar. O frevo dos passistas com sombrinhas e adereços não é o único tipo de frevo a ser preservado. É a alegria que ecoa nas ladeiras de Olinda e o bairrismo pulsante do amor do pernambucano pela cultura do Estado que se quer preservar. Se você quiser conhecer um pouco mais dessas iniciativas, é possível visitar o Passo do Frevo, que abre de terça a sexta, das 10 às 17 horas e aos sábados e domingos, das 11 às 18 horas. Para mais informações, acesse passodofrevo.org.br. Já o Mexe com Tudo, você pode acessar pelo site mexecomtudo.com. No que tu indica, a sugestão é do jornalista e pesquisador baiano Danilo Borges. Confira. Olá, eu me chamo Danilo Borges, sou jornalista e pesquisador em comunicação e populações quilombolas. E eu venho aqui dar uma indicação de produções sobre a temática quilombola. Eu quero falar sobre Antônio Bispo. Ele é um mestre do saber, um quilombola lá do Piauí, e produz conteúdos acerca da temática populações quilombolas e resistência negra. Dentro das suas produções, ele construiu 2 livros, que é o que eu venho aqui indicar, que se chama Quilombos, Modos e Significados, e Colonização, Quilombos, Modos e Significados. São livros, como eu mesmo mencionei, cuja temática tem a centralidade de populações quilombolas e resistência negra. Desejo a vocês uma boa leitura. Até mais! Boa sugestão, Danilo. Com certeza a obra de Nego Bispo é fundamental para entendermos as questões quilombolas no Nordeste. E você também pode enviar sugestões culturais, literárias, audiovisuais e pautas para a gente. É só mandar um e-mail para o pautape@brasildefato.com.br. O Trilhas do Nordeste chegou ao fim. Obrigado pela sua audiência. Você pode conferir esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.